Olá, catequizandos! Estamos na segunda semana do Advento e neste tempo devemos preparar nossos corações para as vindas de Jesus, tanto no Natal quanto no dia final. Para isso, nos arrependamos, confessemos, voltemos para junto de Deus, como prega São João Batista. Nesta semana, também comemoramos no dia 8 a festa da Imaculada Conceição de Maria. Maria é a peça-chave do Advento. O sim de Maria trouxe o Salvador ao mundo. Que todos nós possamos dizer nesse Advento: somos filhos da Imaculada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, minhas crianças, catequizandos, que Deus te abençoe. Este é o tempo do Advento, o tempo da espera, da chegada do Salvador. O Senhor que já veio, o Senhor que vem na nossa história, no nosso tempo presente, nos ajudar e nos libertar. E o Senhor que virá definitivamente nos salvar. Vamos nos preparar com este tempo, que também é um tempo de conversão. Neste final de semana, João Batista é a voz que clama no deserto. Precisamos nos converter. Então, se você não tem uma vida de oração, comece a conversar com Jesus todos os dias, rezando o Pai Nosso, uma Ave Maria. Se você não costuma vir na missa, que é muito triste isso, comece a participar da Santa Missa. É o alimento da nossa alma. A missa é a nossa vida, é a nossa salvação. Vamos aproveitar bem este tempo agora de conversão em preparação para o Santo Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por que existe o dogma da Imaculada Conceição? O que quer dizer a palavra Imaculada Conceição? Imaculada Conceição quer dizer que Nossa Senhora foi concebida de maneira imaculada, ou seja, sem mácula, sem mancha do pecado. Então a Igreja ensina que cada um de nós, quando é concebido no seio do seu pai e da sua mãe, concebe também o pecado original. Aquele pecado que passa, que se transmite de pai para filho e que é apagado pelo nosso batismo. Né? E que, de certa forma, faz a criatura ser submissa às trevas, ao demônio. E por isso que se batiza logo a criança, para tirar logo essa escravidão da criança. Mas uma pessoa não podia ser concebida com pecado original, aquela que Deus escolheu para ser sua mãe. É claro, se você fosse Deus, pudesse escolher a sua mãe, eu não pude escolher minha mãe, nem você, mas Jesus pôde, porque Jesus é Deus. Ele existia já no céu como o Verbo, antes da encarnação, então ele pôde escolher a sua mãe. Então você acha que ele escolheu uma escrava do demônio? Claro que não, ele escolheu uma rainha livre. Então, o dogma que em 1950 o Papa Pio XII proclamou solenemente, na Praça de São Pedro, diante de mais de 1 milhão de pessoas, foi exatamente o Papa explicando isso. Pelos méritos da morte do Cristo na cruz, pelo seu sangue, a sua mãe foi concebida sem o pecado original. Porque seria uma ofensa muito grande a Jesus a sua mãe ser concebida no pecado. Isso não podia acontecer. Todos os santos são unânimes em afirmar isso. Então Deus antecipou para Maria a primeira graça da redenção. Alguns perguntam, mas como se, quando ela foi concebida, o Cristo não era nem ainda encarnado, não tinha nem passado pela paixão? Como é que a graça da paixão, da morte do Cristo se aplicou a ela antes? É que, meus irmãos, você precisa entender que para Deus não existe o tempo. O tempo é uma limitação nossa, mas não para Deus. Deus é que criou o tempo, por isso Deus não está sujeito ao tempo. Para Deus não tem passado, presente e futuro, para Deus tudo é presente. Você entendeu? É por isso que Deus pode pegar a primeira graça da morte de Cristo na cruz e fazer com que ela seja para preservar a sua mãe do pecado original. Que coisa maravilhosa. Foi isso que o Papa proclamou. Né? De forma alguma, Maria podia ser concebida no pecado. Senão, não podia ser mãe de Deus. Como é que a mãe de Deus,
A mãe do Deus encarnado, a mãe do Deus feito homem, vai poder ser escrava do pecado? De jeito nenhum. Então entenda uma coisa, Maria foi salva do pecado também, como nós fomos salvos do pecado. Só que Maria foi salva de maneira diferente, por antecipação. Você pode ser salvo de uma doença de duas maneiras. Ou você se trata depois que a doença te pegou, ou então você toma uma vacina para não pegar a doença, não é verdade? Está aí. Nós fomos salvos depois do pecado, pelo batismo. Maria foi salva antes. O pecado não a atingiu, porque ela foi vacinada contra o pecado. Vacinada pelo sangue de Cristo. Compreendeu? Este é o maravilhoso dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que nós celebramos com muita alegria no dia 8 de dezembro de cada ano. Né? A festa grandiosa de Maria concebida no seio da sua mãe Santa Ana, sem o pecado original. Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Caríssimo irmão, caríssima irmã, depois da primeira semana do Advento, que nos fez pensar nesta vinda do Senhor no final dos tempos, mas também antecipar a chegada dele no coração das pessoas e através de nós também esse serviço pode ser prestado. Agora nós começamos uma fase do Advento, segunda e terceira semana, até o dia 16 de dezembro, em que a figura de João Batista e textos proféticos, especialmente do profeta Isaías, serão colocados em relevo, como que somos tomados pela mão por João Batista e por Isaías para pensar nesta vinda do Senhor que acontece no tempo presente. Esta vinda precisa ser acolhida com o convite forte que João Batista faz no texto que ouvimos agora: conversão, transformação do nosso coração, mudança do nosso estilo de vida. Talvez alguém possa pensar: mas eu já sou cristão, já vivo na igreja. Tenho a certeza de que você e eu, se fizermos um belo exame de consciência, e podemos começá-lo neste domingo que estamos celebrando, se fizermos um belo exame de consciência, tomaremos realmente consciência, com clareza, de que temos muito a mudar. Que Deus nos conceda essa graça da mudança do coração, da transformação, para vivermos de um modo mais conforme
à vontade de Deus e assim testemunharmos a verdade do Evangelho. É palavra de vida eterna.